Aleluia, bom dia igreja, povo de Deus querido, abençoado, povo escolhido, separado, quantos dizem amém? Aleluia, vamos abençoar nossas crianças, estenda as tuas mãos para cá, Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja, ó Deus, sobre, ó Deus, as nossas crianças, os nossos filhos. Apresentamos ao Senhor a vida deles, a vida da Ana. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam aprender de Ti, receber do Senhor, ó Deus, e que eles possam crescer na Tua presença, que o Senhor possa os guardar todos os dias, e que todas as palavras, tudo aquilo que tem sido ensinado, ó Deus, que possa prevalecer e permanecer todos os dias na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Nós os abençoamos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, uau! Quantos estão alegres na presença do Senhor? Glória a Deus. Deixa eu pegar um lenço aqui que eu sou meio chorão. Gente, hoje eu acordei com o Espírito Santo falando um versículo nos meus ouvidos. Ele sussurrou de uma maneira bem suave, mas tão forte, tão perceptível. E eu acordei e quero ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração para vocês. Quantos dizem amém? Projeta para mim, Gé, por favor, Mateus capítulo 4, verso 4. Mateus 4, 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano, ou o homem, não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quantos dizem amém? Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, para entender as coisas do Senhor e do teu reino. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para penetrar no âmago, no profundo, ó Deus, da vida de cada um de nós. Senhor, limpa as nossas mentes, para que possamos receber a Tua palavra, ó Deus, e vivermos o Teu reino, todos os dias, Senhor, nesta terra, ainda antes da Tua chegada, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Quero dar uma ênfase ainda no que o pastor Bortoni falou. Venha para o Revisão. Você que nunca veio, nunca ouviu falar, o Revisão de Vidas é feito em 3 dias, sexta-feira à noite, sábado e domingo, mas nós vamos fazer ele condensado, meio que espremido no sábado, de um jeito muito bacana, bem leve, bem light, né? Começa às 8 da manhã, terminamos às 20 horas. Faça a sua inscrição, fale conosco, fale com os líderes, fale com a pessoa que te convidou para vir na igreja. Nós queremos trazer as coisas do reino à tona, de uma maneira mais clara, mais incisiva. É uma imersão, fala imersão. É uma imersão nas coisas do reino de Deus. Não deixa passar as oportunidades que Ele te propõe. Amém? Aproveita, vem, mergulha. Por que eu preciso fazer revisão de vidas? Porque o revisão de vidas, ele equivale a uns 3, 4 anos de banco de igreja. O que você vai aprender no sábado, várias palavras na sequência, vai ter almoço, vai ter lanche, vai ter café da manhã, vai ter tudo. E além disso, uma imersão espiritual, para você se aprofundar nas coisas de Deus. Amém? Então venha, fale conosco. Tá ruim? Som. Amém. Venha nos... Posso trocar aqui? Posso tirar? Deixa, depois tiro. E receba a palavra de Deus, receba o amor de Deus. Amém?
eu tenho certeza que você vai falar: meu Deus, porque eu não vi antes no Revisão de Vidas. Foi no Revisão de Vidas, há 23 anos atrás, que Deus falou comigo que eu ia ser pastor, que o meu chamado era para ser pastor na Sara Nossa Terra, lá em Goiânia. E eu estou cumprindo aquilo que Deus falou para mim, amém? Hoje nós vamos ministrar essa palavra, o título da palavra é A Força da Palavra. Diga: a força da palavra. Eu quero fazer a igreja entender a força da palavra de Deus na sua vida, porque nós estamos aqui falando da palavra de Deus, das coisas de Deus, e você precisa entender qual a implicação da palavra de Deus na tua vida, o que ela traz, o que ela oferece, qual é a força, qual é a ação da palavra nas nossas vidas, amém? Então, nesse texto, Jesus foi claro, ele disse: o homem não vai se alimentar só de pão. O homem, diga o homem, bate assim no seu peito, fala: eu preciso me alimentar da palavra de Deus. E é isso que nós estamos fazendo a cada manhã, é isso que você vai fazer sábado que vem, você vai se alimentar da palavra de Deus. Por quê? Deixa o versículo para mim aí, por favor. Porque a palavra de Deus é o alimento que o homem precisa. Jesus foi claro, Jesus foi enfático, quando ele falou assim: o homem não viverá só de pão, só do alimento natural, mas sim de toda palavra que sai da boca do Senhor. Fala assim: essa aqui, levanta a tua Bíblia se tiver uma aí. Fala assim: esta aqui é a boca do Senhor, que fala comigo todos os dias. Amém? Quando você abre a Bíblia para ler, pode ser eletrônica, hoje a maioria do pessoal tem a Bíblia no celular, você está abrindo a boca de Deus para que ela fale com você. E Jesus foi claro, ele foi enfático quando ele falou que nós não vamos viver só do alimento natural, mas da palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que te dá vida. É a palavra. Não é o alimento natural. O alimento natural te sustenta. O que te dá vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz revelação, informação, direção. É a palavra de Deus que nos sustenta. Talvez você achou que fosse só o alimento natural, mas eu quero te dizer, a palavra de Deus te sustenta, te mantém de pé, te dá forças, te faz enxergar coisas que você não enxergava. Quantos já entenderam isso? Quando eu me converti, quando eu comecei a conhecer as coisas de Deus, eu falei assim: meu Deus, tudo que eu achava que era certo estava errado, e o que eu achava que era errado estava certo. Eu vivia na contramão da vida. As informações que a sociedade nos traz não têm um alinhamento com a palavra de Deus, elas não têm força alguma, elas não te levam em lugar nenhum. Aquilo que meu pai, minha mãe, os teus pais te ensinaram, nem tudo é verdade. Muitas coisas são engano. Muitas coisas estão em desconformidade, se chocam com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. As pessoas pensam que conhecem, mas não mergulham na palavra e não entendem as coisas de Deus. Antes de conhecermos a verdade, nós prioritariamente tínhamos os interesses voltados mais para o alimento natural, que é maravilhoso, que é show de bola. Fizemos uma pizzada na sexta-feira aí, está de parabéns toda a equipe, foi show, foi maravilhoso. Fizemos a massa, o molho, os recheios, uma delícia curtir essa comunhão. Foi ou não foi? Foi uma delícia. Mas o que nos sustenta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos leva para a comunhão. Eu sempre falo para os nossos discípulos: se tirar o propósito, nós nem juntos ficamos mais. Pensa um pouco sobre isso. Se retirar o propósito de Deus das nossas vidas, provavelmente aqui cada um vai cuidar do seu umbigo, da sua verdade. Saímos da direção de Deus,
da comunhão com o Espírito Santo. Mas quando nós temos a revelação da palavra e entendemos que o verdadeiro alimento é a palavra de Deus, que nos dá vida, posso ouvir um amém? Esperança, fé, força, proteção. É a palavra de Deus que te protege, é a palavra de Deus que te guarda, é a palavra de Deus que te dirige. Nenhum amém, mas vou continuar pregando. É a palavra de Deus que norteia a minha e a tua vida. Deixa eu te falar um negócio, talvez você esteja assustado ouvindo isso, mas se não é, corre de colocar tua vida nas direções da palavra de Deus, porque é isso que vai te levar para a presença do Senhor. As pessoas acham muita coisa. Ontem eu estava numa reunião familiar com meus irmãos. Meu Deus, eu sou o único convertido da família ainda. Jesus, quanta bobagem. E fala, sou homem de Deus. Eu falei, não é não. Porque na palavra não é isso que diz. Ah não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar os pobres. Eu sou homem de Deus. Eu falei, mas não é isso que está escrito na palavra. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Jesus, se lhe há dado o direito de ser chamado filho de Deus. Uau! Diferente do que a sociedade pensa, diferente dos achismos da vida, diferente do que a mídia nos ensina, a política e todos os restos de coisas que tem no mundo. A palavra de Deus restaura. Quantos dizem amém? Cura, liberta, transforma. Através da palavra de Deus nós somos dirigidos, guardados. Eu sempre falo que a palavra de Deus, eu aprendi isso com o bispo Hugo. Eu gosto muito dessa expressão. Ela baliza as nossas vidas. O que é balizar? Ela te guarda. Você já fez curso de carteira de habilitação? Você guarda o carro lá no teste final, dentro das balizas, é ou não é? Quando você esbarra na baliza, perdeu a carteira, está reprovado. A palavra de Deus é aquilo que nos guarda. Não saia fora das balizas da palavra de Deus. Deixa ela ser o centro da tua vontade. Eu sempre digo, a palavra de Deus é viva. Ela tem um poder de agir nas nossas vidas. Tem um versículo que diz que ela é viva e eficaz, ela tem uma eficiência, ela tem poder para criar, renovar, poder para gerar vida. E Jesus diz que ela gera uma vida abundante nas nossas vidas. Eu não sei você, mas quando eu olho para trás, para o homem que eu era antes de conhecer a palavra de Deus, eu sinto até medo daquele homem. Vazio, oco, sem direção, sem raízes, sem proteção, achando que o que eu achava era certo. Mas quando eu conheci a verdade de Deus, Deus colocou os meus pés no chão, começou a me mostrar a razão, um caminho seguro, de paz, de graça, de amor, de prosperidade, de vida abundante. É isso que Ele tem para cada um de nós. Quantos dizem amém? A palavra de Deus te ensina o caminho que eu e você devemos andar. A palavra de Deus é tudo. Quantos dizem amém? É tudo que o homem, eu e você, precisávamos. Mas o pecado roubou este entendimento. O pecado nos retirou o direito, o acesso, a liberdade, à palavra de Deus. E, consequentemente, suas conquistas, os privilégios de andarmos como filhos de Deus. Todos nós, em outro tempo, antes de conhecermos a palavra de Deus, andávamos aflitos, confusos. O homem que não conhece a palavra não tem alicerce, não tem segurança nenhuma, porque faz tudo conforme a sua cabeça pensa, faz tudo conforme os seus olhos enxergam, faz tudo conforme o coração imagina que vai dar certo. Mas quando eu conheço a palavra de Deus, Deus coloca fundamentos, estrutura. Jesus diz, eu sou a pedra angular, o alicerce da tua vida. Quantos dizem amém?
Olha o que diz em Deuteronômio, no capítulo 8. Já no Velho Testamento, já se falava da palavra de Deus. Deuteronômio 8, de 1 a 3. Eu quero dizer que todas as tuas conquistas, quantos querem conquistar muito? Talvez você chegou até esse momento com um pouco, deixa eu te dar uma palavra de esperança. Talvez você chegou nesse momento, hoje, com conquistas muito pequenininhas, como eu quando conheci a verdade de Deus. Mas Deus vai te levar a caminhar por um caminho de muitas conquistas, de muita paz, de muita prosperidade, de saúde. Olha o que diz lá no livro de Deuteronômio, no livro da lei: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam. Quantos querem viver? Bastante. Se multipliquem e entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Existe uma promessa a teu respeito, uma promessa de viver bem, de prosperar. Multiplicar é prosperar, de entrar num lugar, numa posição emocional e espiritual de paz, de conforto, de conquistas. Isso é uma promessa de Deus, desde os nossos antepassados. Por que às vezes muitos não vivem isso? Porque continuam vivendo no achismo e não deixam a palavra de Deus se cumprir. Verso 2: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus... Eu amo esse texto. Esse texto diz muito, ensina muito. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto, tempo de prova. Engraçado que Mateus 4,4, Jesus estava sendo tentado, provado pelo diabo. O diabo tentou Jesus: manda que as pedras virem pães. Jesus falou assim: não. O homem não vai viver só de alimento, ele vai viver do alimento espiritual, que é a palavra. Por que eu preciso fazer isso? Lembrem-se do caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos. Quem te guiou no teu deserto? Quem? Deus, o Senhor. Para que Ele te levou lá? Por que Ele te permite passar pelo deserto? Para te provar, para te humilhar, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no seu coração, se guardariam ou não os seus mandamentos. 3. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, e Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam. Sabe o que é o maná? Alimento de Deus. A palavra é o alimento que sustenta o homem. Você poderia nem conhecer a Deus, mas Deus já estava cuidando da tua vida. Porque o homem vê o hoje, o aqui e o agora, e Deus olha na eternidade. Deus conhece o destino, a história de cada um de nós, aquilo que vamos fazer, por onde vamos passar. Ele o sustentou com o maná que vocês não conheciam, nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão. Lá no Velho Testamento já se fazia essa afirmação. Jesus não tinha nem vindo ainda, mas já se falava disso aqui, ó. O ser humano não vive só do pão, mas de tudo que procede da palavra, da boca do Senhor. Uau! Desde os dias das leis já se ensinava isso. O Senhor vai nos fazer viver da sua palavra. Diga: minha vitória. Fala com fé: a minha vitória está na palavra de Deus. Amém? Nós nascemos inacabados. Como assim, pastor? Deus não fez tudo perfeito? Fez, mas por conta do erro de Adão, eu e você nascemos debaixo do jugo do pecado, escravos, inacabados. Por isso que o homem tem que se converter a Deus. A conversão é retornar para Deus, para o plano original. Por isso que nós éramos inacabados, por isso que as coisas não davam certo antes. Você era uma massa bruta, inacabada, não estava polida, não estava pronta, não estava lapidada. Precisa que a palavra entre no teu coração,
para criar, para gerar uma mudança, uma transformação, para te dirigir, te guiar, te guardar, te proteger para um lugar seguro. A palavra não só restaura, ela nos dá sempre uma nova chance. Sempre. Conversa com as pessoas mais maduras na fé. Deus abandonou alguém aqui já? Ninguém. Eu tenho 23 anos de vida com Deus. A Dani é anciã da igreja. Acho que o pastor Bortoni, 25. A Dani, 30. Não é isso? 35 anos de vida com Deus. Alguém mais que a Dani? 35 anos. E a pergunta é, por que demoramos tanto a entender isso? Ela quase era minha pastora, não sabia. Por que demoramos tanto para entender? Eu me lembro quando eu me converti, eu falei assim, mas por que não me falaram isso antes? Porque eu sofri tanto, porque eu bati tanta cabeça, porque eu destruí relacionamentos, empresa, família. Porque eu não conhecia a palavra, porque eu vivia só de alimento natural, pizza, churrasco, festa. A palavra de Deus nos livra das tentações, como foi com Jesus. Ou você acha que você está imune de qualquer provação, de qualquer tentação? É a palavra que forma uma proteção, que te livra, que te guarda, que te torna blindado contra as coisas do inferno, contra as coisas das trevas, contra as armadilhas. Por isso eu e você precisamos viver a palavra. Diga, eu preciso viver a palavra de Deus todos os dias na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Dá um forte aplauso a Ele. Projeta Isaías 55, 10 e 11. A palavra ela tem tanto poder, que ela tem um poder construtivo. Isaías, capítulo 55, verso 10 e 11. A palavra nunca volta vazia, diz o texto. Ela se cumpre naquilo que for designado, determinado. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, quantos conhecem e têm entendimento que a chuva desce do céu? Não tem jeito da chuva subir, ela desce. A chuva desce dos céus, a neve também. E não tem jeito de voltar, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Desse mesmo modo é a palavra, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Por isso que Deus fez todas as coisas com a palavra, porque a palavra tem muito poder. A palavra tem poder de construir. Ontem mesmo um cara falou uma bobagem para mim, eu escrevi para ele na hora no WhatsApp, ele mandou um áudio, está amarrado em nome de Jesus. Repreenda aquilo que não te faz bem. Aprenda que você não pode guardar no teu coração, no bolso da tua alma, palavras que não vão te prosperar, que não vão te abençoar, que não vão ser caminhos de sorte de Deus na tua vida. Aprenda a refugar essas palavras, porque se você não fizer isso, ninguém pode fazer por você. Do mesmo jeito que a palavra de Deus tem um poder, a palavra dos filhos de Deus também tem muito poder. Por quê? Porque se estou em Cristo, sou imitador, filho de Deus, aos quais Ele deu autoridade. Diga, autoridade, poder. Então a palavra que sai da tua boca tem que ser uma palavra boa. Quantos dizem amém? Tem que ser uma palavra que abençoe, porque a palavra nunca volta vazia, ela tem poder criacional. A palavra é viva e eficaz. Ela gera mudanças, transformações em qualquer situação. Cuidado com a boca. Quero trazer um pouco da tua palavra, né? Porque somos filhos de Deus, temos poder na nossa língua, na nossa boca. Projeta para mim
Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina. É isso que contamina. As pessoas são religiosas, claro que você tem que abençoar o alimento, claro que sim. É um conceito, é um princípio. Se alimente de coisas abençoadas, principalmente quando você vai num lugar e não sabe de que maneira aquilo foi feito, ou qual é a origem daquele alimento. Mas o que te contamina para valer é o que sai da tua boca. A Bíblia diz: nem por brincadeira amaldiçoe alguém, nem por brincadeira amaldiçoe alguém, ou uma situação. Provérbios 12, 18. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. A palavra cura. Deixa eu ler aqui como está aqui na minha versão. Ver se eu anotei o versículo certo. Provérbios 12, 18. É isso mesmo. As palavras, o que esse texto está falando? Palavras precipitadas são como pontas de espada. Palavras que vêm contra a tua vida, palavras malditas, palavras malignas, elas te ferem como a ponta da espada. Elas te machucam. Por isso você tem que rejeitar. Eu não recebo essa palavra, seja lá de quem for, seja de onde vier. Agora, a palavra dos filhos de Deus, que são instruídos na palavra do Senhor, são sábias, são palavras que trazem cura, restauração, são remédio para a minha e para a tua alma. Quantos dizem amém? Provérbios 18, 21. A palavra é como uma arma. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. Olha como é importante você saber o que tem que falar e como falar. Não ferir pessoas, não ferir situações. Às vezes a gente fala sem pensar, e a tua palavra tem poder, ela nunca volta vazia. Principalmente se ela vier regada da unção de Deus. Existe uma pesquisa que diz que as palavras que mais têm poder são as negativas. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque a palavra vem do coração e ela vem regada, cheia de sentimento. Às vezes você fala assim: nossa, como você está bonita. Mas você está falando porque você quer agradar. Não é uma palavra que vem com expressão de amor, um sentimento. E essa palavra não tem tanta força no mundo espiritual. Mas quando você briga com alguém e você libera uma palavra negativa, essa palavra perpetua muito. Ela tem muita força no mundo espiritual, porque ela vem regada de sentimentos, de emoções. Provérbios 26, 18 e 19. Esse texto eu queria mostrar para vocês, que eu sempre falo. O perverso semeia discórdias, e o difamador, Provérbios 26, 18 e 19. Como louco que lança fogo, flechas como a morte, porque a palavra são como lanças, como flechas quando nós liberamos. Como louco que lança o fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeirinha, pastor. Eu sempre falo desse versículo. Há anos eu falo, Dani deve saber disso, nunca mostrei para vocês na Bíblia. Hoje eu quero mostrar. Ah, mas foi brincadeirinha. Escuta, não tem brincadeirinha. Não tem. Nem por brincadeira amaldiçoe alguém. Nem por brincadeira fale uma mentira. Nem por brincadeira fale
uma coisa pesada para alguém. Não se pode falar essas coisas, porque você está lançando maldição. E eu não quero muito entrar nisso, mas assim como você lança maldição, tua vida fica presa também. Um dia eu te explico essas coisas em detalhes. Quem lança maldições tem a vida retida, presa. Você se torna prisioneiro das coisas. Provérbios 21, 23. Para terminar essa parte de palavras que nós liberamos. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quer guardar a tua vida? Quer guardar tua história? Fica, ó. A Bíblia diz, aquele que não puder abençoar alguém, que permaneça calado. É melhor ficar calado. Por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca. É para você ouvir mais, falar menos. Porque senão você pode tropeçar, como diz na Bíblia. Precisamos entender, e isso que eu quero que você entenda, que como filho de Deus, filhos e filhas de Deus, não podemos aceitar nem falar qualquer coisa a nosso respeito. Quantos dizem amém? Não aceite qualquer palavra. Rejeita. Não receba palavras ruins. Mas se for meu pai, pastor, que mandou, aí é que você tem que rejeitar. E a mamãe, mais ainda, porque eles têm autoridade sobre a tua vida. Palavras do mal, vinda de pessoas que estão revestidas de autoridade sobre a nossa vida, pessoas que exercem força, domínio, governo, autoridade sobre as nossas vidas, são palavras que têm uma força muito grande no mundo espiritual. Principalmente para nós que somos alvo. Filhos de Deus são alvo no mundo espiritual. Assim como a palavra de Deus tem força para mudar e transformar as nossas vidas, aquilo que eu e você falamos também tem força para influenciar positivamente ou negativamente a tua vida. Quantos dizem amém? E vou repetir um versículo que eu acho que eu ministrei na semana passada ou na outra, para a gente ir fechando. Mateus 12, 37. Para você entender por que você não pode falar qualquer coisa. Põe o 36. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que falarem, que produzirem, proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será. Tem palavras que vão te justificar, e tem outras que vão te condenar. Por isso, pensa naquilo que fala. Nem tudo que se pensa, se fala. Tem coisa que você só pode pensar. Porque se você falar, você vai destruir algo. Vai destruir. Às vezes as pessoas querem falar da sua própria casa, da sua vida, da sua família, do seu casamento, e falam assim, minha vida está um inferno. Pronto. Está profetizando coisa ruim para a sua vida. Já está trazendo o inferno sobre a tua vida. Como é que vai melhorar esse negócio? Explica para mim. Se você que é autoridade na situação, está determinando que a tua vida seja um próprio inferno. Aí quem ganha posse nesse negócio? Satanás. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Quantos dizem amém? E para fechar, eu quero ler com vocês João capítulo 5, verso 39, voltando para a força da palavra de Deus sobre a tua vida. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha que texto. Examinem as Escrituras, porque nelas existe a vida eterna, tem a vida eterna. Nelas quem? Estou perguntando para vocês, nelas quem? Nas palavras que estão contidas na palavra de Deus. A vida eterna que eu e você, quantos almejam alcançar? Está na palavra de Deus. Uau! Então cuida da tua boca, cuida do teu jeito de falar, não aceita qualquer palavra e mergulha, faz assim, mergulha na palavra de Deus. Por quê? Porque elas são vida e são a vida eterna. São elas
que testificam Jesus na minha e na tua vida. São as palavras que trazem a vida eterna. Uau! Vamos ficar de pé, vamos orar. Não são as minhas palavras, não são as palavras de qualquer um de nós que nos levam à vida eterna, mas sim as palavras de Deus. Elas é que testificam do reino, elas é que falam de Jesus, elas que nos dão a vida eterna. Quantos entendem isso? Talvez você pudesse pedir perdão pelas palavras que você tem liberado. Lembra das que você falou essa semana aí? Lembra daquilo que você profetizou como filho ou filha de Deus? Talvez você fez algumas brincadeirinhas. É hora de renunciar a isso tudo. É hora de entender que o homem viverá das palavras de Deus, e elas produzirão uma vida, e essa vida é eterna na vida de cada um de nós. Quantos dizem amém? Senhor, nós renunciamos. Faz a tua oração aí com fé. Renunciamos tudo aquilo que transitou nos nossos corações, toda palavra que não nos alimenta, que não nos leva a lugar nenhum, palavras de contenda, palavras de divisão, palavras, ó Deus, que não edificam, pelo contrário, palavras que amaldiçoam. Pai, em nome de Jesus, hoje queremos renunciar tudo isso. Queremos declarar que essas palavras não têm mais força, poder, domínio algum nas nossas vidas. Quantos dizem amém? Coloca a mão no teu coração, vê se ele está batendo aí. Fala: Senhor Jesus. Fala com força para o mundo espiritual te ouvir. Senhor Jesus, nessa manhã eu renuncio todas as palavras destrutivas, palavras do mal. Em nome de Jesus, eu te peço perdão por cada palavra maligna que tem transitado na minha alma, na minha mente, nos meus lábios. Em nome de Jesus, eu desligo cada uma destas palavras na minha vida. Eu declaro e determino, em nome de Jesus, que elas não prosperarão naquilo que eu mesmo determinei. Pelo contrário, eu oro e peço que os anjos de Deus recolham cada uma destas palavras, eliminando, trazendo agora para serem queimadas na presença de Deus, que elas percam a força no mundo espiritual, que elas sejam canceladas em nome de Jesus. Hoje eu consigo compreender a palavra de Deus, que me traz vida, paz, restauração, cura, libertação e a vida eterna. São essas as palavras que eu chamo existência na minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que eu, a minha casa, os meus dias estão submetidos à palavra de Deus, que tem força, que tem poder sobre a minha vida, porque esta é a minha escolha, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Eu, se fosse você, dava um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Toda a igreja louve ao Senhor.
somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Aleluia, louve ao Senhor. Aleluia. Quantos entendem a força da palavra? Tanto a palavra que Deus liberou para o homem e que o pecado escondeu por tanto tempo na minha e na tua vida. Quantos aqui nasceram na bênção? Debaixo da palavra. Nasceu num lar onde a palavra de Deus era anunciada, você só foi abençoado, só aprendeu a viver, pronunciar as coisas de Deus. Só uma pessoa. Todos nós nascemos debaixo do jugo do pecado. E esse pecado exerceu uma força que, sem que eu e você percebêssemos, nos roubava o direito da vida eterna. Mas quando eu conheço a verdade, eu me transporto, me posiciono e me preparo para viver a vida eterna do reino de Deus. Mas, como Deus é justo, fala, Deus é justo, Ele nos ensina a viver aqui da mesma maneira com que Ele quer fazer, com que eu e você possamos chegar lá. Então, ó, boca fechada não entra mosca. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Viva a palavra, porque isso vai ser vida eterna para a tua vida, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Senhor, que a tua palavra possa não só ecoar nos nossos ouvidos, mas que ela possa, ó Deus, tocar o âmago, o profundo, o coração de cada um de nós. Essa é a minha oração nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, para que ela possa prosperar, ó Deus, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, ó Deus, seja no trabalho, na família, nos afazeres, nas responsabilidades, nos relacionamentos, em cada lar, em cada casamento, em cada família. Eu determino que a palavra de Deus se cumpra, a palavra que nos dá a vida eterna, em nome de Jesus. Quebra hoje, em nome de Jesus, todo o jugo do engano, conforme a renúncia que a tua igreja, Senhor, faz diante de ti. Que estas palavras percam a força, que elas sejam canceladas, em nome de Jesus, porque nós nos alimentamos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.